Estamos voltando aqui, gente, para continuar esse papo importante, muito importante. Comendo. É porque é o seguinte, tá aqui, o seu nome tá Brícia Fran, não sei se é bem isso, né? Mas eu fico quase o dia inteiro aqui dando aula, escrevendo, fazendo live, é complicado. Então, aqui eu como. O negócio tá tão corrido que a minha esposa ultimamente tem conversado comigo só pelo WhatsApp. Fabrícia, ótimo, Fabrícia. Então vamos esperar aqui o Nilson voltar pra gente terminar essa parte, né? Tão importante. A aula sobre o Apocalipse de João vai ficar disponível, mas eu vou disponibilizar outro também. Entendeu? Voltamos, Nilson. Voltamos, estamos aí. Então, como eu tava terminando na live passada, esperar um pouquinho, tinha muita gente. Quando terminou, tinha mais de 800 pessoas circulando na nossa live lá. Uhum. Você salvou outra live, não? Salvei. Depois, eu tenho pessoal que me ajuda aí nessas coisas, que eles conseguem baixar e colocar no YouTube. Certo. Algumas pessoas me perguntaram aqui sobre o curso de Apocalipse. Ficou gravado só a parte 2, tá? Mas porque eu vacilei, eu tinha que ter gravado tudo. A faculdade, inclusive, pediu que eu gravasse tudo, mas eu vou disponibilizar outro curso. Eu vou propor uma segunda edição do curso sobre Apocalipse de João. Depois eu até mostro para vocês. Eu tenho um livro sobre Apocalipse de João, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Bom, como eu estava dizendo aqui, quando a gente terminou lá, o Sermão do Monte, ele é exatamente esse modelo, né? Esse modelo de pastoral, esse modelo de ser igreja no mundo. Primeiro, é um modelo de acolhimento. Acolhimento a quem? Preocupados com o quê? Especialmente com esses que deploram. Especialmente com esses que são injustiçados. É por isso que o Sermão do Monte, naquela parte das bem-aventuranças, vai dizer o seguinte, ó. Bem-aventurados os que sofrem, são perseguidos por conta da justiça. Por quê? Qual a razão? Que justiça é essa? Quando você escolhe por esses grupos que o Estado não se preocupa, que não dá lucro para as grandes empresas, que não dá lucro para os grandes projetos, naturalmente, você incomoda quem se beneficia com isso. Aí você vai ser julgado, você vai ser condenado, você vai ser atacado, você vai ser perseguido. Aí Jesus continua o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Aí ele vai inverter toda a lei. Ele vai falar o seguinte, ó, o que vocês estão chamando aí de obedecer à lei é só uma religiosidade externa. Eu me preocupo com as motivações do coração, com o jeito como vocês tratam o mundo a partir do que vocês interpretam. Então, você diz que matar é errado. Só o fato de você já agir violentamente com o seu irmão, você já está o matando. Quer dizer, é Jesus invertendo a ordem das coisas e falando, ser pastor no reino de Deus, ouçam, é colocar as pessoas acima da instituição. É colocar as pessoas e suas angústias acima dos interesses políticos. Então, qualquer discurso que diminua o valor da pessoa, qualquer discurso que diminua o valor do acolhimento, do amor, ou qualquer discurso que coloque pessoas e instituições num lugar de hierarquia, é uma traição ao Evangelho. Exato. É uma traição ao Evangelho. É uma traição à nossa história. Quando a gente fala, eu repeti isso tantas vezes já em palestras aqui. Veja, quando nós falamos em Estado Democrático de Direito, quando a gente fala em direitos humanos, nada disso é de marxista, gente. Quem inventou isso foram os protestantes. As declarações mais importantes que compõem os direitos humanos,
as declarações mais importantes sobre racismo, violência contra a mulher, educação, cultura, ciência, essas coisas mais importantes do mundo moderno são filhos do movimento protestante. Sim. Não tem nada a ver com marxismo. Então, quando alguém fala de justiça social, quando alguém fala de direitos individuais, quando alguém fala de Estado Democrático de Direito, quando alguém fala sobre amor, justiça, não tem nada mais isaiânico, nada mais de Miqueias, nada mais de Amós do que isso. Nada mais do que isso. Quer dizer, então, quando alguém vem e fala de esquerdopata, comunista, etc., eles estão usando a boca para ecoar falas de fariseus e escribas. Exato. Exato. Inclusive, uma coisa que tem me incomodado muito, eu já até falei isso também em outras pregações, eu já falei sobre isso. Uma coisa que me incomoda muito, você não pode hoje falar, por exemplo, você vai fazer uma exposição ali em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, ali no cuidado com as viúvas e tal, né, que ali teve até um problema ali, problema de murmuração, porque as viúvas helenistas, né, que estavam dispersas lá sob a influência grega, estavam sendo desfavorecidas na distribuição diária. Se você fazer uma exposição defendendo ali a questão da viúva, ali, do órfão, pronto, já é o suficiente para você tomar nome de comunista. Eu queria saber o que esse pessoal lê, qual que é o entendimento. Porque, assim, Tiago, capítulo 1, versículo 27, a verdadeira religião para com o Pai, visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Atos dos Apóstolos, principalmente os primeiros capítulos, você tem uma atenção e um cuidado enorme das primeiras comunidades cristãs em relação ao trabalho social, o órfão, a viúva, o cuidado uns com os outros ali. O capítulo 2, principalmente, é fantástico aí nessa questão. Você tem, em todo o Antigo Testamento, você tem esse cuidado de Deus, inclusive com relação ao estrangeiro. Porque eu vi... Você tem uma ideia, Kenner? Eu fui pregar em Curitiba um tempo desse atrás aí tem uma amiga minha de Maceió, ela casou, o marido dela também é alagoano também, e eles foram morar em Curitiba. Aí eu estava o domingo de manhã folgado, né? Não ia pregar de manhã, aí ela me chamou para ir assistir o culto na igreja deles. Eles são de uma outra igreja. Eu não vou falar o nome aqui, mas são de uma outra igreja tradicional. Aí eu fui, o casal passou lá no hotel, me pegaram, e eu fui pro culto com eles. Aí terminamos, e tinha me chamado para jantar com eles, para almoçar com eles. Fui pro almoço. Aí ela me contou uma história. Ela falou assim: pastor, aqui na nossa igreja, a gente tem um ministério, que é o ministério que cuida de estrangeiros. A gente cuida dos estrangeiros, pessoas que estão... imigrantes que estão aqui no Brasil, né, que... em situações difíceis, e a gente tem um ministério aqui para cuidar desse pessoal. Aí eu falei, poxa, que bacana, que legal, né? Aí ela falou assim para mim: só que tem uma coisa, pastor, eu me sinto muito preocupada, me vejo muito preocupada com esse ministério. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, não, porque quando a gente tem uma demanda na igreja, que é para uma demanda com haitianos, com venezuelanos, foi bem naquele tempo, naquela época que estava aquela imigração muito forte de venezuelanos no norte do Brasil. Foi bem naquele calor dos venezuelanos. Aí ela falou assim para mim: quando tem uma demanda de venezuelanos, de haitianos no Brasil, pastor, a gente tem muita dificuldade. Dá o que fazer para arrumar voluntários para nos ajudar no ministério. Mas quando surge uma demanda, pastor, de algum país da Europa, dá briga de pessoas querendo entrar para o ministério, de voluntários para o ministério. Isso me frustra. Então, assim, o próprio Deus, no Antigo Testamento, Deus exorta Israel dizendo: cuidem dos estrangeiros. Cuidem dos estrangeiros. Tinha até um modelo de... Não é de dízimo, não. Eu esqueci agora a palavra. Tinha um modelo lá que Deus pediu para que Israel se comportasse daquele jeito, na questão da alimentação, da comida, para deixar essa comida, esse mantimento à disposição
dos estrangeiros na entrada da cidade para que eles se fartassem, para que eles comessem, para que eles se servissem, né? E é interessante que Deus diz assim para Israel: Israel, lembrem-se que vocês também foram estrangeiros. É isso aí. Vocês também foram estrangeiros. Então, assim, pregar sobre estrangeiro, pregar sobre órfão, sobre viúva, ganhou essa conotação. Você não pode mais pregar isso que as pessoas já te chamam de petista, de esquerdista, de comunista, de marxista. Assim, então, meu irmão, o que a gente faz com Amós na Bíblia? Amós, exato. O que a gente faz com Miqueias? Ó, o profeta diz assim: vocês juntam terras e mais terras, e os outros não têm onde criar colocar casas. É MST isso aqui? Ou é o profeta dizendo que terra é um bem de Deus que todos devem ter direito? Exato. Ele critica, inclusive, né, os poderosos que faziam sacudir da cabeça o pó, até o pó da terra que estava na cabeça. O profeta Amós fala. Eu acho que nós podemos aqui falar de dois modelos interessantes: Isaías e Apocalipse. Presta atenção nisso aqui, gente, vocês estão acompanhando. Tanto o modelo de preocupação, escolha e da relação com o Estado. Isaías, no capítulo 1, lá no verso 10 em diante, chama Israel de Sodoma e Gomorra. Que não é um elogio, né? Chamar Sodoma e Gomorra não é um elogio. Aí diz assim, ó, vocês são Sodoma e Gomorra. E outra coisa, silencia essas músicas aí. Para de cantar. Fecha esse, como o pessoal, fecha os dentes. Tem uma expressão, né, que as pessoas, fecha a cara, uma coisa assim, sei lá, eu esqueci. Fecha aí. As vossas orações me dão, no texto original é ânsia de vômito. Silencia esses tamborins. Acaba com essa bagunça. Aí ele fala assim, ó, aí uma tradução bem próxima do original, é tipo assim: eu não suporto hipocrisia e liturgia. Eu não suporto hipocrisia e liturgia. Uhum. O que eu quero entre vocês é que a justiça brote como uma forte água. E aí ele vai falar do órfão, da viúva e do pobre. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui? Israel vive um período de prosperidade lá com o rei Jeroboão. Só que prosperidade para quem? Quem é que tem acesso a esses bens? O templo estava funcionando, tinha muito animal para sacrificar. Deus fala assim, ó, nada disso tem parte comigo. Vocês terão parte comigo, não é se cantarem bem, cultuarem bem. É se vocês cuidarem bem daqueles com os quais me preocupo. Aí quando você vai para Apocalipse, João olha para Roma e diz assim, ó, Roma é o dragão e a besta. Sai daí. O que nós fizemos nesses últimos dias? Trocamos, cara. Incrível. A gente pegou Isaías e Apocalipse, temos aqui, ó. Inverteu. Meu irmão, esse pessoal não tem noção o que isso significa. Isso significa, de verdade, eu caí em idolatria. Uhum. Isso significa eu estar no nível, me desculpa a expressão, de apostasia. Apostasia é sair do verdadeiro evangelho, das verdadeiras preocupações de Javé e de Jesus e cair para uma outra. Isso é tão sério que, veja, ouça o que eu vou dizer aqui. A história vai nos cobrar e vai cobrar a igreja profundamente. Ai daqueles que não tiveram os óculos de Javé para interpretar esse tempo. Ai daquele. Agora, parece tudo muito confuso e parece que a voz da violência é a voz que vem da parte do bem. Nós veremos que assim como Deus cobrou o seu povo por se desviar do evangelho, ou do reino, ou da fé nele, nós seremos cobrados novamente. E eu não quero estar entre estes. Eu não quero ser contado entre estes. Eu não quero.
De verdade. Não me importa o que eu vou perder. Perdi uma série de coisas. Passei por uma série de situações. Ouvi... Você tem ideia, Nilson? Até ameaça de morte eu recebi. Quando eu falei numa palestra que ficou pública lá, que não acredito em nenhum projeto de Estado que tenha um Messias que não seja Jesus. Uhum. Então, assim, que seja o Lula, que seja a Dilma, que seja o FHC, que seja o Bolsonaro, que seja a Marina, que seja o Daciolo, nenhum deles pode encarnar o projeto para o qual eu fui chamado, que é o projeto do reino. Por isso, eu terei sempre um pé atrás, crítico profético. Sim. Sempre. E se eu blindar alguns deles, eu posso estar caindo numa idolatria. É simples assim. E tem mais uma coisa, Kenny. Isso aí que você está falando é tão sério, que isso é privilégio. Isso é privilégio. E esse privilégio é tão nobre que Deus deu à igreja esse privilégio. Nem aos anjos foi dado esse privilégio. Eles almejaram. Os anjos, a Bíblia diz que eles almejaram. E nem a eles foi dado esse privilégio. Foi dado à igreja de encarnar esses valores, de encarnar, de ser essa expressão do reino de Deus. E aí, assim, vou finalizar aqui a minha fala, citando o texto de Mateus 25, no grande julgamento. Quem é que herda o reino? Quem é que toma posse desse reino? Quem é que herda essa terra? Versículo de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e foi me visitar, estava preso e você foi me ver. Então perguntarão os justos: mas Senhor, quando foi que nós estivemos assim, com fome, com sede, e forasteiro e nu? E quando foi que tivemos essa situação? O rei responderá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, se isso aqui não é evangelho, se isso aqui não é reino de Deus, se isso aqui não tem a ver com a seriedade do compromisso do reino e do evangelho, então eu não entendi nada de evangelho nem de reino de Deus até hoje. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, só que sabe qual é a questão, Nilson? E eu vou te falar uma coisa. Você é pentecostal. Me permita também me identificar como pentecostal aqui, mesmo que eu seja um pastor batista. A tradição pentecostal, ela tem exemplos gigantescos para fazer a crítica em qualquer sistema político. A história do pentecostalismo. Para você ter ideia, o pentecostalismo surge exatamente como uma manifestação profética diante de racismo, violência de gênero contra a mulher, pobreza, porque quem está lá naquele galpão recebendo espírito é mulher, liderada por um negro, pobres e brancos juntos. O grande escândalo para os jornais na época não era o êxtase, não era a língua. O grande escândalo foi o seguinte: como pode gente pobre, negros e mulheres estarem juntos no mesmo lugar, recebendo o Espírito? Isso é coisa de branco e gente que tem autoridade financeira. Quando você olha os avivamentos, a gente gosta tanto de falar de avivamento, né? Avivamento, John Wesley, Whitefield, o próprio Wilberforce, lá da Inglaterra. O que foi o avivamento de John Wesley, gente? John Wesley mandou uma carta para Wilberforce e disse: em nome de Deus, vamos acabar com uma peste no mundo. O nome disso é racismo e escravidão. Sim. O cara avivado lutou contra o racismo. Exato. Jesus, capítulo 4 de Lucas. Lucas é o texto mais pneumático da Bíblia. O mais. Por isso que os pentecostais gostam tanto. É o mais pneumático.
A Bíblia diz em Lucas 4 que Jesus foi levado em espírito, conduzido em espírito e ungido no espírito. Quando ele foi ungido no espírito, o texto ele é tão gritantemente de transformação social que assusta e assustou o povo. Lembra o jubileu lá do Antigo Testamento. O Espírito de Deus está sobre mim. E o que isso produz? Um Messias cheio do Espírito. E o que o Messias cheio do Espírito produz? Libertação dos que são acorrentados. Visão aos cegos. E evangelho aos pobres. Sim, exatamente. Então, o que é ser pentecostal? É ver o mundo com os óculos do Espírito. E o que é ver o mundo com os óculos do Espírito? É ter os óculos do reino. E o que é ter os óculos do reino? É viver os princípios e promover a justiça. Não tem para onde ir. E para isso ser possível, só tendo um passo atrás de qualquer projeto de Estado. Sim. Só tendo um passo atrás, crítico, profético, em qualquer Estado histórico socialmente estabelecido. Aí alguém cite, talvez alguém pode citar Romanos 13. Gente, Romanos 13 era usado pela igreja nazista, você sabia disso? Uhum. Romanos 13 não está legitimando qualquer líder. Romanos 13 está dizendo que devemos, então, respeitar que o cargo de autoridade é de Deus. Mas quem ocupa e é legitimamente a autoridade quando promove a justiça. Diz assim o texto. Você tem que ler o verso 1 à luz do verso 4. Se aquele cara que ocupa o cargo, aquela mulher que ocupa o cargo, que é divino, for injusto, já não é mais de Deus. Sim. Então, a gente acaba caindo em... Gente, na Espanha violenta, na Alemanha nazista, foi exatamente o Romanos 13 usado. Sim. Desse jeito aqui. Sim. Pastor Nilson, eu não quero ser contado entre esses. Eu também não. Eu não quero ser contado entre esses. Tem uma série de coisas que perdi, mas não quero ser contado entre esses. Não quero. Me perdoe. Alguns amigos me ligaram, gente próxima, tipo assim, falando, meu filho, Kenner, eu sei que o que está falando é verdade, etc. Mas eu fui pregar numa igreja do meu amigo, do Neil lá. Terminei, alguém me procurou e falou assim para mim, só faltou gritar Lula livre. Aí sabe o que eu preguei? Sobre a ceia. E sobre a ceia como espaço de amor e partilha da justiça. É o que você disse. Aí você coloca o Sermão do Monte no Instagram, comunista. Comunista. Se você faz uma crítica a qualquer... se você faz uma crítica ao governo Lula, você é fascista. Se você faz uma crítica ao governo atual, você é comunista. Isso aqui é de uma irracionalidade. Eu acho que o que sobra, sabe o que é, Nilson? Voltarmos à simplicidade do pastor Jesus. Sim. Para nós vivermos nosso ministério pastoral no reino. Acho que é isso. Exato. Eu ouvi sobre uma história, tem uma história de um aluno que leu Tiago capítulo 5. Ele se levantou na sala de aula e pediu para o professor para ler Tiago. Só que ele não falou que era um texto bíblico. Ele levou o texto escrito, né, impresso, e ele não citou referência, não falou que era um texto bíblico, ele leu como um texto comum lá na sala de aula. Quando ele terminou de ler, ele foi expulso de dentro da sala de aula sob gritos e vaias de comunista, comunista, comunista. O cara tinha lido Tiago capítulo 5. Você entendeu? Então, assim, uma coisa que tem que ficar claro, que eu nem sei se eu posso dar essa expressão ficar claro, porque não fica, né? Mas uma coisa que eu sempre fico batendo na tecla, e quero aproveitar aqui os amigos, os irmãos que estão aqui com a gente na live, para dizer o seguinte: a nossa discussão não é a partir de esquerda nem de direita. Nós não estamos aqui discutindo o evangelho a partir de política. É o contrário. A nossa discussão é a partir do evangelho. A minha leitura é a partir do evangelho. Você mencionou muito bem aí a questão do pentecostalismo. Você tem dois grandes momentos, dois grandes eventos. Eu até estava lendo agora, essa semana eu estava lendo aqui aquele do Menzies, né? Pentecostalismo, essa é a nossa história e tal. E é interessante o texto lá, na parte
na parte da introdução ainda, que Sim. a abordagem que ele faz, né, desses dois grandes momentos do pentecostalismo, tanto em Atos dos Apóstolos, como no início do século XX, com a Rua Azusa, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sim. E, tanto em Atos como em Los Angeles, o grande evento de avivamento de Pentecostes, em Atos você tem a inclusão, você tem nações de todas as tribos, todas as línguas, povos, línguas, reunidas ali em Jerusalém, e pelo poder do Espírito, o povo ouve falar na sua própria língua. Se em Gênesis você tem a confusão das línguas, em Atos, em Pentecostes, as pessoas ouvem na sua própria língua nativa. Eu estava assistindo uma live sua com o Gedeon, e o Gedeon faz essa leitura de forma maravilhosa, quando ele fala, o Pedro se levanta e diz, o Espírito é para todos. É homem, é mulher, é velha, é criança, o Espírito é para todos. A hermenêutica de Pedro é atual. Ele resgata a profecia de Joel e contextualiza. É para todos. O Espírito é para todos. E na Rua Azusa, do mesmo jeito. Então, assim, na história do pentecostalismo, desde Atos, não é um fenômeno à parte que aconteceu na Rua Azusa no começo do século XX, não. É desde Atos, desde os tempos primitivos, desde a igreja de Jerusalém. Você tem essa questão de um movimento que inclui pobre, preto, feio, bonito, rico, pobre, e as pessoas vêm. E é uma crítica, naturalmente, de qualquer um que tenha qualquer discurso contra isso. Exatamente. Ou que relativize isso. Exatamente. Eu já mencionei no começo na outra live, né, que eu sou filho e neto de pastor. Meu avô era semi-analfabeto. A leitura que meu avô tinha era uma leitura que ele tinha, que ele lia a Bíblia. Eu não sei como que ele aprendeu a ler a Bíblia. Ele só sabia ler a Bíblia. Ele não era alfabetizado. Ele só sabia ler a Bíblia e fazia uns garranchos muito mal feitos lá, quando escrevia algum rabiscozinho lá para ele pregar. E meu avô era um exímio pregador. Então, assim, gente semi-analfabeta, gente sem teologia, gente sem formação, cortador de cana, plantador de café, pé rachado, que pregava, expulsava demônio, orava pelos enfermos, e o letrado, o doutor, o alfabetizado se ajoelhava diante do pobre, preto, cortador de cana, plantador de café. É isso aí. E assim, e aí você faz essa leitura e as pessoas veem marxismo puro, comunismo. Irmão, eu não sei o que é isso, eu não sei o que vocês andam lendo, que cabeça é essa, que mundo é esse, eu não entendo, sinceramente. É um mundo que foi dividido assim. Isso não é novo, tá? Dividir o mundo entre comunistas e capitalistas, isso já é antigo. Essa divisão assim, ó. Capitalista, comunista. Isso já é desde a Guerra Fria. O negócio, nós já tínhamos superado isso. Voltou agora. Mas só que voltou travestido de religiosidade. Aí que é o problema. Então, no fundo, nós temos exemplos bíblicos, históricos e atuais, para entendermos que o ministério pastoral ele tem como pano de fundo os princípios do reino. E esses princípios do reino falam, sim, de uma expectativa de ninguém crê que o reino vai ser instalado por nós. O reino vai vir e vai se instalar. O que a gente faz agora é o seguinte, sinalizar onde ele está ali, onde ele chegou. Sim. Então, quando você... Mas o que eu sinalizo? É tendo grandes igrejas? Eu sinalizo tendo grandes multidões? Eu sinalizo brigando com grupos que estão lá, que não concordo? Eu sinalizo, é de outro jeito. É dizendo o seguinte, ó, o mundo é individualista. O reino de Deus é solidário. Então, eu sou solidário. Exato. O mundo é violento. Resolve as coisas na bala. Pois é, eu resolvo as coisas não matando, mas morrendo. O mundo e o sistema coloca assim, ó, prosperidade e saúde é quem tem dinheiro e poder. Eu já entendo que prosperidade e saúde é quem serve. Por que eu penso assim? Porque o reino me diz que é assim. O mundo diz que se alguém der um tapa na sua cara, você tem que ir lá violentamente bater na outra.
Eu não. Eu pago o preço. Eu faço o quê? Eu não desço no nível de violência deles. Sim. Então, eu não vou resolver violência sistêmica com outra violência. Eu Não. vou resolver violência sistêmica com inteligência, com sabedoria. Então, por isso que eu não preciso de armas. Eu preciso de inteligência. Uhum. De política e inteligência. Porque eu viro outra face. Aí, como pastor, eu vou interpretar a vida assim. Eu vou interpretar a minha função assim. Logo, serei um pastor do reino de Deus. É. Qualquer coisa diferente, irmão, é reino de César. Exato. Não tem jeito. Qualquer coisa diferente não é reino mais de Deus, é reino de César. Aí eu ouvi uma frase essa semana eu ouvi uma frase do Alain Brizotti. Você conhece o Alain Brizotti? Rapaz, eu vou te falar do Alain Brizotti. O Alain Brizotti, eu tenho um amigo que estudou comigo no IBAT chamado Gilmar, que é lá de Goiás. Sim. E há muitos anos o Gilmar falou comigo assim, ó, Kenneth, tem um cara que lê muito e tal, e me mandou esse nome, o blog que ele tinha, Alain Brizotti. Eu conheço. Esses dias, eu vi que ele me segue no Twitter. Eu queria muito conhecê-lo mesmo, porque quando eu estava lá no IBAD, eu ouvi falar nele. Uhum. E eu já, assim... É um cara inteligentíssimo, um cara do rei. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meus filhos, o Roger e a Bia. Pode pegar. Ele é um cara inteligentíssimo, um cara do reino, um escritor nato. E ele falou, eu estava assistindo uma live dele aqui essa semana, semana passada, e ele falou uma frase, eu até tuitei ela. Assim, Deus não anda pelo mundo espalhando poder, Deus anda pelo mundo espalhando amor. E esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado como cristãos. É o que Jesus... É a pregação de Jesus. Bateu na face, dá outra face. Chamou para caminhar 1 milha, vá 2. Pediu a capa, a túnica, dê também a capa. E daí vai. Então, eu penso que é essa a leitura que nós temos que fazer. Essa politicagem suja, entendeu? Essa coisa de você tudo... Rapaz, eu não aguento mais esse negócio. Tudo quanto é fala, tudo que você vai falar, tudo que você vai ler, as pessoas têm que enfiar a política no meio. E assim, como você explicou aí há momentos atrás, essa política suja, partidária, sempre vem com essa política partidária. A pessoa não sabe nem jogar limpo, nem falar de uma política com esse olhar do bem comum, né? Não, é sempre aquela coisa do partidarismo, é da esquerda, ou é da direita, é da esquerda. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. O reino de Deus não é isso. Não tem nada a ver com esse esquema de política partidária, de violência chamando violência, de ódio, de preconceito, de racismo, de ódio étnico. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça, é fruto, é amor no espírito. Muito bem. Nilson, eu queria que a gente terminasse agora, porque senão vamos ficar aqui umas 3 horas. O papo tá bom demais. Uhum. Te dá a oportunidade, inclusive, de você terminar falando para o pessoal que está nos ouvindo, que essa live vai rodar, muita gente vai depois ver lá, vamos baixar esse negócio, colocar no YouTube. Porque para que eles ouçam você agora sobre o que você falou naquela mensagem que está te causando muita gente boa se aproximando, gente que o reino quer, inclusive, mas esses caras não querem, mas muita gente também falando barbaridade e distorcendo completamente. Sim. A questão foi assim, foi como eu expliquei na live anterior, no começo. Nós estávamos ainda na introdução da nossa live anterior, né? Foi uma mensagem que eu preguei há quase um ano. Foi o ano passado, em julho do ano passado, na sede das Assembleias de Deus, em Ipatinga, Minas Gerais. Era uma conferência de jovens, né? E eu falei, o tema da minha mensagem é santidade. Inclusive, ela está lá no meu canal no YouTube. Você pode acessar lá, os irmãos que estão acompanhando aí, quiser ver a mensagem na íntegra, vai lá no meu canal, Pastor Nilson Gomes, tem lá a mensagem santidade, clica lá e assista a mensagem na íntegra. Não tem nada a ver com política, nem com esquerda, nem com direita, não é nem crítica também ao sistema político. Para dizer a verdade, não é nem crítica ao presidente, porque as pessoas estão aí falando que eu estava criticando o presidente. Então, nem é crítica ao presidente, é uma crítica à igreja. Estou fazendo
uma crítica à igreja evangélica brasileira. Assim, é o movimento evangélico brasileiro, que é o subtítulo do meu livro. Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Então, eu faço uma crítica geral, um aspecto geral do movimento evangélico brasileiro, que teve e está tendo um péssimo comportamento diante dessa política partidária que aí está. Aí, antes de começar a falar, eu cito o nome do meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, com quem eu congrego, e dou as minhas credenciais, né? Dou as minhas referências, cito ele como a minha referência. Meu pastor é o pastor José Wellington, congrego com ele, tenho a bênção dele, não tenho nada contra, não sou contra a igreja apresentar os seus candidatos, falar dos seus candidatos, dar suas orientações aos candidatos da igreja, não tenho nada contra isso. Aí eu faço essa... Eu trago essa argumentação para justificar o que eu vou falar, que é quando eu começo a criticar, inclusive, igrejas aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo houve igrejas e pastores que fizeram selfie dentro da igreja, mandaram o povo fazer assim com a mão, né? Fizeram assim, e o pastor do púlpito virou e fez selfie da igreja. Eu fiz uma crítica a esse gesto, né? Que realmente é um gesto completamente inadequado. E a frase que diz que bandido bom é bandido morto. Assim, essa frase não é sagrada. Essa frase não se ouviu da boca de Jesus. Da boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso, e ele disse isso para um ladrão. Então, assim, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho. Pode ser o pior bandido, o pior canalha, pode ser o maior, o homem mais canalha da história do mundo, né? Se ele morreu na danação do pecado, da miséria, da maldade, da perversidade, eu não tenho que me alegrar com isso. Eu não tenho que desejar isso. Pelo contrário, se a Bíblia diz que nem Deus tem prazer na morte desse ímpio, né? Então, eu estava pregando, e aí passei por esse ponto, porque eu estava falando sobre os valores de Jesus, né? Esses não são os valores de Jesus, né? E aí, quando eu mencionei isso, que repito, não tem a ver com política, nem de esquerda, nem de direita, não tem a ver com partidarismo, não tem a ver nem com o presidente necessariamente, ou diretamente, tem a ver com a igreja, com a postura da igreja, com o comportamento da igreja. Aí cortaram o vídeo em cima do nome do pastor, quando eu cito o nome do pastor, cortaram o vídeo bem ali. Aí postaram e viralizaram. Eu nem estava sabendo. O primeiro que me mandou a mensagem foi o Gedeon. O Gedeon mandou uma mensagem para mim: Nilson, tem um vídeo seu aí e tal. Recebi aqui do grupo da PUC, do grupo da USP, tem um outro grupo lá que ele participa e recebeu. E mas assim, um vídeo, né? Todo mundo, né? E foi. Daqui a pouco comecei a receber um monte de mensagem. Aí daqui a pouco, no meio dessas mensagens, comecei a receber algumas ameaças também. Até ameaça eu recebi. E foi. Aí quando eu fui me dar por conta que o negócio estava viralizado, e gente da mídia aí, da televisão, apresentadores de programa, e tinham viralizado o vídeo, já não tinha mais controle, não tinha mais não tinha controle nenhum mais, até os comentários fugiu do meu controle, que era muita coisa, né? E aí começaram a distorcer. Crentes começaram a distorcer, falar que eu estava falando mal do meu pastor, eu estava falando mal do pastor Zé Wellington, que eu estava falando mal do ministério da igreja. Agora presta atenção, Kenny. Presta bem atenção. Essa mensagem foi em julho do ano passado. Você acha que se eu estivesse falando mal do meu presidente, do meu pastor com quem eu congrego aqui, você acha que uma comissão de pastores... Eu estava na sede, pregando com o pastor presidente, que é o pastor Júnior Calais, é o presidente da igreja lá. Você acha que uma comissão de pastores não teria vindo aqui, ou pelo menos ligado com o pastor aqui para falar de mim? Para me denunciar? Você não acha que se eu estivesse falando mal, se fosse uma fala agressiva... E outra coisa, eu estou falando isso aqui e não tenho nem necessidade de estar falando isso aqui, está no vídeo lá, é só a pessoa assistir o vídeo e ver na íntegra lá, ver o contexto da minha fala. Mas não, as pessoas recortam o vídeo, fazem uma leitura deturpada, com a fala fora do contexto, entendeu? Falam o que quer, agridem, ameaçam,
xingam, assim, ninguém tem obrigação de concordar comigo. Ninguém. Aliás, é o direito seu discordar de mim. Mas ninguém tem o direito de me xingar. Ninguém tem o direito de usar palavras, inclusive, de ameaças contra mim. E por uma coisa que não é verdade. Por uma coisa que está lá. É só ir lá, pega o vídeo e assista o vídeo na íntegra. E você vai ver o que está lá. Entendeu? Então, assim, lamento profundamente que algumas pessoas, inclusive pregadores aí, muitos pregadores. Hoje mesmo eu fui xingado aqui por um pregador assembleano também, pregador assembleano, que veio aqui me xingar, falar que eu sou um esquerdopata fingindo de pastor, né? Eu lamento muito por essas pessoas. Eu vou ser sincero, Kenny, vou ser sincero. A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe que a gente erra, quando a gente erra. Eu poderia muito bem entender de mim aqui, rapaz. No fundo, eu poderia dizer assim, eu pisei na bola, eu fui antiético, eu falei o que não devia, eu devia ter vigiado, eu devia ter... Mas não é o meu caso. Não fui antiético, tenho convicção que eu não fui antiético, não ataquei a igreja de Cristo, não ataquei o ministério, não pus a igreja contra o pastor, não fui um agressor da igreja e do ministério, dos pastores, não fui antiético na minha fala, não faltou coerência bíblica nem teológica na minha fala, não fui um incoerente, eu tenho convicção do que falei, não retiro uma vírgula do que falei, eu tenho convicção da mensagem que preguei, e essa mensagem foi pregada há quase um ano e eu não tenho nenhuma culpa. Se alguém, ou por bem ou por mal, recortou o trecho do vídeo e viralizou na internet. Não tenho nenhuma culpa. Terrível. E eu acho que a sua fala me leva também a dizer algo aqui. Você que conhece quem faz esse tipo de coisa, que tem atacado, saiba, vocês estão atacando e ecoando ataques injustos a um pai de família, a um pastor. Quer dizer, isso às vezes tem que ser dito, porque eles olham para a gente só aqui na internet, eles não sabem do que se passa. Do que se passa. Então, se torna ainda mais baixo quando você não considera que de quem você está a respeito de quem você está falando. Você está falando de uma pessoa que dedica a vida para o evangelho, que dedica a vida à pregação, que dedica a vida ao serviço do reino. Você não está falando de um lobo que entrou agora fazendo coisas, não. E por conta de um tipo só de leitura que você fez. Aí, Nilson, sabe o que é? Há teólogos que nos ensinam assim, a igreja, ela é a consciência do Estado. Quem age assim está com a consciência intoxicada e precisa, de verdade, de um novo nascimento. Sim. Para que essa consciência renasça. Para que essa consciência ela possa agora perceber o que é bom, agradável e perfeito. Essa consciência precisa de um novo nascimento. O que eu tenho visto, de verdade, são consciências, como diz o apóstolo Paulo, consciências neblinadas, consciências adoecidas, que precisam de um novo nascimento. Que precisam de um novo nascimento. Verdade. Então, meu amigo, prazer demais esse bate-papo com você. Agradecer muito a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Muita gente, mais de 1000 pessoas passaram por aqui. Depois eu vi lá. Espero que essa live possa circular também, não é? Para as pessoas ouvirem a nossa discussão, ouvirem a nossa fala aqui, ouvirem a tua fala sobre todas essas coisas também. Se você... eu tenho feito uma série de discussões aqui no meu Instagram sobre alguns desses temas que nós estamos fazendo. Eu tenho feito vídeos assim, várias lives sobre esse assunto. Lá no Instagram da Faculdade de Lida também. Semana que vem eu vou bater um papo com o Ed Renê, vou bater um papo com o Carlos Bezerra, sobre esses temas também. Então, se você quiser, você está acompanhar, vai lá. Algumas pessoas pediram que eu fizesse agora um canal no YouTube, porque nem todo mundo tem Instagram. Então, eu fiz também um canal no YouTube lá, está lá, Kenner Terra. E aí eu vou colocando essas discussões, essas reflexões, esses textos esses vídeos que a gente faz. Se depois você quiser conhecer,
vai lá também. Aí a gente, se tiver dúvida, manda mensagem, a gente conversa. Eu acho que a gente vence o obscurantismo dialogando e se aproximando. É muito fácil bater quem está de longe. Bater quem está de longe. Você chega perto, você vai perceber que são pessoas que estão tão bem intencionadas quanto você. É verdade. A minha gratidão, Kenny. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, de bater esse papo. Foi muito proveitoso para mim. Para mim foi abençoador, enriquecedor. E, de certa forma, no bom sentido da palavra, eu meio que desabafei um pouco aqui, falei um pouco aqui do meu coração. Então, a minha gratidão. Se me permite, para quem se interessar, o meu livro Igreja Deformada está à disposição. Pode ter um link aí no perfil do meu Instagram, tem um link. Você pode clicar lá nesse link e aí você já vai ser direcionado para a aquisição do livro. E esse livro tem abençoado muitas pessoas no Brasil, tenho recebido muitos testemunhos, inclusive fora do Brasil também, muitas pessoas têm adquirido esse livro aí pela Amazon e muitas pessoas têm me dado testemunho de que têm sido edificados. E minha gratidão, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço. Um beijão para ti. Continuemos juntos em oração. Que Deus abençoe tua família, tua casa. Proteja o coração da tua esposa, dos seus filhos, o teu Amém. coração. Eu sei como é difícil esse negócio, cara. Aqui em casa, 2019 também foi muito complicado. Juntou uma série de coisas ao mesmo tempo, por causa do livro, por causa das coisas que a gente falou e tal. E os filhos sofrem muito. Os meus filhos são muito pequenos, você viu, né? A Bia e o Roger são duas crianças. A Bia tem 8, o Roger tem 6. Mas a minha esposa alcançou, assim, acompanhou de perto. Eu imagino como também deve dar o coração da sua esposa, dos amigos. Que Deus fortaleça muito vocês e que vocês possam superar isso. E, pelo contrário, que isso repercuta para frutos bons para o teu ministério, para portas que se abram, para novos horizontes que surjam. Amém. Tá bom? Amém. Beijão, a minha gratidão também aos nossos irmãos aí que estão nos acompanhando, que tiveram ficado com a gente até agora aí, comentando e participando da live. É claro que não dá para a gente falar de todo mundo e nem responder as perguntas, que foram muitas aqui, senão a gente perdia o diálogo, perdia a conversa. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Vai ficar no meu Instagram lá 24 horas. Se alguém pudesse estar aqui nos acompanhando, sempre tem. Se você conseguir baixar para mim aí e juntar as duas, me manda, que depois eu vou mandar para o Nilson também. Nós vamos disponibilizar nas nossas redes aí, no nosso espaço na mídia aí. Tá bom? Amém. Valeu. Irmãozão, valeu. Um beijão. Obrigado por tudo. Tamo valeu, junto. pessoal. Um abraço. Amém. Um abraço.